Bem-vindos ao podcast Medicina do Futuro, onde nós discutimos inovações e cuidados essenciais para ter uma vida saudável. Eu sou o Dr. Daniel Figueiredo, especializado em medicina preventiva, e hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial, uma amiga de longa data, a doutora Françoise Carmignan, que é farmacêutica, mestre em nanotecnologia, doutora em tecnologia em saúde, hoje dando aula no curso de medicina, dando aula em pós-graduação de estética. Bem-vinda, doutora Françoise. Bom, muito obrigada, doutor Daniel, pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite e estou aqui hoje. Então, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito em voga nos Estados Unidos, que é alergia ao sol. Doutora Françoise, isso existe mesmo, alergia ao sol? A pessoa sair no sol e ter uma reação alérgica? Pois é, por incrível que pareça, isso existe, né? Então, sim, nós podemos nos expor ao sol e ter uma reação exagerada à exposição à luz solar, né? Ela é até conhecido, o nome dessa alergia é conhecido como fotodermatose. E aí ela pode ocasionar tanto sintomas logo 30 minutos após a exposição solar, mas também pode ocasionar os sintomas após algumas horas, depois que você ficou exposto ao sol, inclusive. E são como se fossem pequenas erupções, geralmente no local, né, aonde você se expõe ao sol. São erupções, são bolinhas e tem uma sensação de coceira, de prurido no local. E ainda pode desenvolver ali uma condição que inclusive a gente chama, né, de erupção polimorfa da pele. E é necessário, então, daí o diagnóstico, né, do médico para que faça o tratamento adequado. Então não é aquela pessoa, né, bem branquinha que ficou lá, aquela história clássica, né? Tá nublado, aí ele ficou no sol lá 3, 4 horas sem protetor solar e aí no final da tarde ficou todo vermelho. Na verdade é uma pessoa que em pouco tempo após a exposição, ela já desenvolve essa vermelhidão. Isso, são condições distintas, né? Então, quando a gente fica sem o fator de proteção exposto ao sol, a radiação ultravioleta B, né, que é o famoso UVB, ele sim, né, pode gerar processos de queimadura na pele. Agora, essa condição de alergia é, na verdade, uma resposta imune exagerada à presença da luz solar. E aí sim tem essa condição dessas erupções, né, na superfície da pele aonde ela foi exposta ao sol. Porque o que acontece? Quando a gente se expõe ao sol, eu tenho uma diminuição da minha resposta imune. Meu corpo entende que ele vai se inflamar, então eu diminuo a minha resposta imune. Se não há essa diminuição da resposta imune, eu posso inflamar muito. Vamos dizer que uma pessoa esteja com inflamossoma. Ela já está inflamada. Para ela inflamar com o sol também, basta um triz ali, ela inflama com o sol também, né? Sim, com certeza, né? E claro que ela precisa ser diagnosticada adequadamente, né? Para que então depois a gente faça todo o processo de prevenção e de tratamento dessa alergia ao sol. E como que é esse tratamento? O tratamento, na verdade, vai ter que ser identificada as causas, né? Claro que a exposição ao sol, então o médico ele vai no primeiro momento fazer o diagnóstico, ele vai observar, vai fazer algumas perguntas para o paciente, né? Geralmente é o dermatologista que faz esse diagnóstico, então ele vai fazer algumas perguntas para o paciente e vai observar que esses sintomas eles estão aparecendo realmente na região onde foi exposto ao sol. Ele vai fazer perguntas de quanto tempo que foi exposto ao sol, enfim. Pode até fazer alguns testes específicos, né, que são considerados fototestes, para verificar se realmente foi a exposição ao sol, né, que gerou esses sintomas. Quiçá mais para frente uma biópsia para gerar bem o diagnóstico. Feito o diagnóstico, então aí vai para o tratamento. Só para que você tenha uma ideia, doutor Daniel, tem inclusive alguns medicamentos que podem gerar essa fotossensibilidade, né? Então vai ser investigado se esse paciente está utilizando algum medicamento, geralmente algum antibiótico, que faz com que ocorra essa alergia ao sol. Então é retirado tanto esse medicamento, até cosmético atualmente, a gente sabe que pode gerar essa alergia, né? O cosmético, muitas vezes ele tem perfume, a essência do cosmético, ele pode gerar essas alergias também, gerar essa fotossensibilidade, né? Então,
é observado quais são as causas, né? As causas. Então, é retirado, caso tenha necessidade, retira-se aí esse medicamento, esse cosmético do uso desse paciente. E, posteriormente, dependendo dos sinais e dos sintomas desse paciente, ele vai ter que entrar com uma corticoterapia, né? Ou até mesmo com medicamentos antihistamínicos para tentar regredir, né? Voltar aí, diminuir os sintomas desse paciente. Então, mas aí também a gente tem que pensar, como é um podcast de medicina do futuro, o que está causando isso, né? O que mais que eu posso fazer, ou como que eu posso fazer com que esse paciente não entre na crise? Né? Que se for uma coisa específica, uma medicação, um cosmético, tudo bem, você retira e teoricamente ele não vai ter mais. Mas o que levou ele a se inflamar com o sol? Uma coisa que assim, todos os seres, vamos dizer assim, estão expostos ao sol. Você tem um cachorrinho, ele fica no sol, né? Um gatinho, ele vai tomar sol todo dia. Parece que tomar o sol é uma coisa importante para a nossa sobrevivência, para o nosso metabolismo. O que fez com que ele desenvolvesse esse tipo de doença? Vamos falar de um caso que não seja familiar, né? Que toda família tenha isso. Ele, como primeiro aparecendo esse tipo de doença. O que você acha que pode ser a causa? Aí nós vamos falar a respeito da própria reação da pessoa, o próprio sistema imune da pessoa, né? Então, é uma resposta exagerada desse sistema imune, dessa pessoa em especial, né? Perante a exposição solar. Então, é a resposta a essa condição, né? O que a gente fala hoje em medicina preventiva é que há um processo inflamatório, a grande maioria deles vindo do intestino, e que altera como que você vai responder. Porque, veja, o intestino como um meio externo, né? Da boca ao ânus, meio externo dentro de você. Você começa a comer coisas inflamatórias, tá? Alimentos inflamatórios, uma pessoa já desnutrida, com deficiências. O que esse intestino fala para o corpo? Fala, olha, inflama que está tudo pegando fogo aqui. Entendeu? Inflama que aqui pode correr. E aí ele começa a inflamar com tudo. É aquela pessoa que fala, olha, eu não posso mais comer. Tá? Tudo que eu como me faz mal. Né? Tudo que eu como me dá dor de cabeça. Eu acho que essa alergia ao sol é mais uma faceta dessa inflamação sistêmica. Né? Provavelmente, até porque a pele, ela não é só aquele órgão que separa nós do meio ambiente, né? Nós somos um todo, nós somos integrado, né? Até, por exemplo, muitas vezes o próprio sistema nervoso, quando muitas vezes a gente está até um pouco mais depressivo, né? Está em alguma condição, até a nossa pele não fica com viço. Até porque a gente sabe que os folhetos embrionários, né, são os mesmos, tanto do cérebro quanto da pele. Então, a pele, ela responde como o corpo está respondendo. Como o teu corpo está nesse momento, a pele vai ter essa resposta também, né? Então, sim, né, doenças crônicas que geram processos inflamatórios deixam a pessoa no estado do inflammaging, né? E sim, essa pele ela pode responder a isso. Eu sempre falo que a pele é como se fosse o painel do carro, né? Se ela está mostrando uma coisa ali, é uma luzinha acendendo, não é para você ir lá com o laser e queimar a luzinha. É verdade. Né? Você tem que descobrir por que ela está acendendo. E o que eu achei muito interessante, quando eu fui ler a respeito também de alergia ao sol, é que um dos tratamentos é você passar vitamina D na pele, que você diminui até 40% essa vermelhidão. Então, você pensando que você está passando uma vitamina D na pele, será que não é um paciente que a vitamina D está muito baixa? Né? Será que o ideal não seria eu fazer alguma coisa mais sistêmica, ou via oral, sublingual, injetável, qualquer que seja a via, para que esse paciente tenha também as outras respostas, outras benesses de ter uma vitamina D alta, que atue mais de 400 reações no corpo? Claro que dependendo da condição do paciente, tanto a gente pode tratá-lo sistemicamente, né? Mas também a pele tem que estar numa boa condição. Então, hoje a gente fala bastante da pele na questão da barreira epidérmica. A gente tem que manter esta barreira epidérmica, a gente tem que manter a pele hidratada, né? E aí nós temos também alguns ativos que podem ser colocados em cremes hidratantes, inclusive para pessoas com peles sensíveis, para justamente manter essa barreira cutânea. Ela aumenta a filagrina, que vai aumentar a produção dessa barreira cutânea. Entre esses produtos, a gente tem a vitamina B3, a nicotinamida, sendo bastante comentada, né?
não só para o skincare, mas também para essa condição de pele sensível. E ela vai ajudar a restabelecer a barreira cutânea, porque você tendo uma pele bem hidratada, com um pH hidratado, por mais que a gente tenha agentes externos, como por exemplo o sol, né? A tendência é diminuir as nossas reações e então a gente pode fazer como se fosse um tratamento preventivo, né? Mantendo essa barreira cutânea adequada, você previne, ou se vai aparecer essa alergia, pelo menos os sintomas não vão ser tão exagerados assim, né? E esses filtros solares que a gente sempre considera que a grande maioria deles são xenoestrógenos, né? Quando você coloca ele dentro do corpo, ele pode responder como um hormônio feminino. Todos eles têm xenoestrógeno ou não? Não, um outro produto, claro, cosmético que a gente pode utilizar também para prevenção nessa questão da alergia é o filtro solar, né? O filtro solar, ele anda polêmico, né? Na verdade, o filtro solar é o seguinte, nós temos duas classes de matérias-primas que a gente adiciona dentro de uma base dermocosmética, ou um gel, um creme, que são considerados filtros solares, tá? Então, a gente tem os filtros solares físicos, que hoje são considerados minerais também. Ele geralmente é o dióxido de titânio, o óxido de zinco. Até, não sei se todo mundo conhece o famoso hipoglós, né? Quando a gente passa o hipoglós, não fica branquinho. Uhum. Então, esse é o óxido de zinco. Ele faz uma proteção. Então, a radiação ultravioleta vai bater na pele e ela reflete. Uma barreira mecânica. É uma barreira mecânica, uma barreira física, né? Então, e é uma substância mineral, então nós não temos problema com ela, tá? Agora, nós temos também os filtros solares químicos. Esses filtros solares químicos, aí ele, na sua constituição, é uma substância que tem carbono, tem oxigênio, tem hidrogênio, né? Então, sim, eles podem ser, de certa forma, absorvidos pela pele. E ele pode, sim, dependendo, claro, da substância, não são todas, são só algumas hoje identificadas, né? Elas têm, elas são parecidas com os receptores do estrogênio que a gente produz. Então, ela pode se ligar nesses receptores de estrogênio, é como se fosse a substância fosse uma chave se ligando nesse receptor de estrogênio e ativando a célula, né? Então, sim, aí ela pode ocasionar, são considerados xenobióticos ou xenoestrogênicos, né? Não é só o filtro solar, nós temos outras substâncias já, né, bem faladas, né, documentadas, que tem essa atração aí por esses receptores estrogênicos e pode ocorrer aí uma alteração hormonal dependendo da quantidade que é utilizado e o período de tempo prolongado que é utilizado também. Então, essas substâncias hoje já estão sendo estudadas, né, e temos hoje muitos produtos no mercado que não as têm mais, né? Então, nós estamos fazendo aí, tem as substâncias free, né? Então, quando no rótulo, o rótulo do filtro solar é uma sopa de letrinhas, inclusive, né? Então, quando vem esse nome dessa matéria-prima escrito free do lado, quer dizer que ela está sem. Então, sim, é um bom produto para ser utilizado, né? A gente tem vários xenoestrógenos, geralmente derivados de petróleo e de plástico. Né, alguns conservantes, parabenos. Isso. Então, na hora que você for olhar produtos que tiverem derivado de plástico, de petróleo ou parabenos, geralmente são xenoestrógenos. Mas que bom que tem alguns agora que não tem. Sim, sim, né? Nós temos uma tendência no cosmético, né, justamente para ficar livre dessas substâncias, né? E aquele PA, né, que agora os filtros solares não são mais filtro fator 50, é PA com 4+ do lado. Qual que é a diferença? Qual que eu devo comprar? Então, realmente, né, é uma sopa de letrinha o filtro solar. Bom, primeiro, o FPS, ele muitas pessoas acham, por exemplo, FPS 15, vai me proteger 15%. Não. Então, só voltando um pouco, só para vocês entenderem, o filtro solar, ele vai te proteger tanto das radiações ultravioleta, quanto das radiações ultravioleta B, quanto da radiação ultravioleta A. A ultravioleta B é aquela que dá aquela sensação de queimação, de queimadura depois que a gente se expõe ao sol. E ela é mais superficial. Então, o FPS, ele está relacionado à medição do quanto que esse UVB vai te deixar vermelho. Beleza. Aí, nós temos agora uma medição para quanto que as radiações UVA
que aí já estão mais relacionadas ao envelhecimento, ao fotoenvelhecimento, né? Quanto que esse UVA pode danificar a tua pele? Quanto que ele pode te deixar pigmentado pela melanina? Então, a princípio, nós temos uma sigla chamada PPD, que é justamente, né, um cálculo que se faz para verificar o quanto de tempo que aquele filtro solar vai te deixar pigmentado, né? E aí, uma associação japonesa de cosméticos, então, ela montou uma escala para este PPD, que é o PA que você comentou, tá? Então, hoje vem escrito, principalmente os produtos filtros solares que são importados, muitas vezes, eles vêm escrito FPS/PA-UVA, né? E esse PA, ele vem seguido, inclusive, de mais, né? Então, o que ele está me falando ali? Então, se é PA mais, só um maisinho, ele está me dizendo que ele vai me proteger para me pigmentar 2 a 4 vezes. Ele me protege de 2 a 4 vezes para eu não ficar pigmentada, né? Daí, se eu já tenho um PA 2 maisinhos, aí é de 4 a 8 vezes que ele me protege. Os melhores produtos são aqueles que têm PA 3 maisinhos do lado ou até 4 maisinhos do lado, que daí a gente está falando de proteção de cerca de 16 vezes, né? Então, daí são os melhores produtos, são esses que a gente pode escolher. Inclusive o meu tem isso, é japonês. Ah, então, isso. Inclusive, quem gerou, né, essa sigla foi essa associação de cosméticos japonesa. No Brasil, a Anvisa, que é o que nos regulamenta aqui no Brasil, ela cobra as empresas que tenham o PPD, pelo menos 1/3 da radiação, da proteção do UVB tem que ter do UVA. Essa é a nossa regra brasileira, né? E agora a gente tem essa regra japonesa também. É porque o UVB, qualquer anteparo segura o UVB. Né? Tiver um vidro, tiver uma roupa, mas o UVA consegue penetrar. Então, quando você falava do filtro solar fator 50, ele não especificava se era só UVB ou se era UVA. Sim. Né? E agora eles estão falando, olha, realmente ele vai me proteger em relação ao UVA. Isso. Né? Esse com o PA. Isso, até porque o UVA ele também está relacionado ao fotoenvelhecimento, né? E cada vez mais, e até nós conversando aqui da medicina do futuro, nós estamos envelhecendo, né? Então, é importante a gente fazer todo esse processo de prevenção para que a gente envelheça bem, com qualidade, e tenha um envelhecimento ativo, né? E essa quantidade de filtro solar? Porque eles falam assim, uma colherzinha de chá de filtro solar. Eu até vi esses tempos atrás um dermatologista brincando, ele passou nele e ele ficou igual um fantasma com essa quantidade. E ele tem que repetir, se não me engano, a cada 1 hora, 2 horas. Por que essa quantidade tão grande? Isso é verdade, tá? Então, quando a gente vai fazer a produção do filtro solar, né? Então, a gente faz as misturas, a gente faz o teste para verificar o quanto que ele realmente vai fazer esse processo de proteção. Na hora que a gente está fazendo o teste, a gente passa na pele da pessoa 2 gramas por centímetro quadrado, tá? Tanto que é medido, né, para passar aquela quantidade X para ter replicação disso, então. Então, no teste é feito dessa forma, tá? Então, é 2 gramas por centímetro quadrado de pele. Isso dá o equivalente, como você falou, a uma colherzinha de chá. Então, na pesquisa, nós fazemos a pesquisa e a pesquisa me dá que ele vai, através dessa quantidade, que ele garante que eu tenho essa proteção. Entretanto, não é o que a gente passa usualmente, né? Até porque, se você passar muito, você fica com aquela sensação que não espalhou adequadamente, ou fica com excesso de produto, ainda mais nós aqui que é um calor muito grande na cidade onde nós moramos, então fica desagradável para o usuário. E muitas vezes o filtro solar é até muito caro, e a gente até quer passar pouquinho para que renda mais aquele produto, né? Mas aí a gente não tem como garantir, uma vez que não tem pesquisa com menores quantidades, né, que ele vai ter aquela proteção que está escrito no rótulo, né? Então, nós temos essas condições. Por isso que eles falam até para usar um filtro solar mais alto, né? Porque você vai usar menos e aí, mais ou menos, você vai ficar um pouco protegido por algumas horas. Até, né, uma crítica aí, eu sou pesquisadora, mas até posso
posso até falar um pouco, né, sobre isso, que nós vamos ter que, atualmente, modificar a maneira como a gente faz essas pesquisas para trazer mais próximo do usuário, né? Então, sim, vamos começar a fazer pesquisas com a real quantidade que o usuário, né, pode... que vai aplicar para que então a gente tenha o real fator de proteção, né? Nós vamos ter que fazer, não vir da academia para a sociedade, nós vamos ter que vir da sociedade, fazer o contrário agora, né? Da sociedade para a academia para que a gente tenha os valores adequados, né? E eu falava também, Frank, alguns anos atrás, que não era por meu paciente comprar um filtro solar manipulado, porque era o que eu sabia na época era que é um produto muito instável. Inclusive esse meu filtro vem com uma bolinha dentro para eu misturar antes de passar, porque eu imagino que ele também, o seu tema, ele meio que dissora ali dentro. E aí, mas hoje em dia isso mudou, né? Não, hoje nós temos inovações tecnológicas, tá? Então, as matérias-primas, as bases que são utilizadas, elas têm estabilidade, elas têm prazo de validade. Sim, nós temos os produtos industrializados que fica mais fácil para o usuário comprar. Então, ele chega na drogaria, já tem o produto pronto ali, né? E os produtos manipulados, hoje, nós já temos... até cheguei recentemente de um congresso em São Paulo, onde tinham vários estandes de indústrias que fornecem matérias-primas para farmácias com manipulação. E ali eles, inclusive, já vendem, né, as bases ou as misturas do filtro solar, inclusive já testados para as farmácias com manipulação, tá? Então, essas farmácias com manipulação vão colocar na quantidade que o paciente deseja. Inclusive, a hora que você vai buscar lá na manipulação está com o teu nome, né? Então, é algo um pouco mais personalizado da manipulação. E sim, hoje tem estabilidade, porque as matérias-primas já passam por alguns testes pelas próprias indústrias que as vendem. Então, eu acho que nós somos muito sortudos aqui no Brasil de ter essa quantidade de farmácia de manipulação também, né? Que outro país que tem essa quantidade. Isso. E eu consigo colocar ativos específicos para aquele paciente, né? Porque às vezes você compra pronto, ele tem um monte de coisa ali e você não precisa de tudo aquilo. E às vezes aqui é um produto extremamente caro que se eu tirar a parte principal, que é o que você quer, você consegue até um valor um pouco melhor. Né? É claro que um produto pronto você consegue encontrar até uma promoção de vez em quando, é diferente do produto personalizado, mas eu acho que a farmácia de manipulação vem aí como grande parceira nessa medicina do futuro para dar singularidade, né? Para você, isso aqui que você precisa utilizar. Na verdade eu vejo da seguinte forma, né? Tudo tem vantagem e desvantagem, né? Então, o produto industrializado tem a vantagem de você ter o produto pronto ali, né? Às vezes você pega até promoção na drogaria. Entretanto, esses produtos, até como a gente está falando de processo preventivo, se for tomar alguma vitamina, algum mineral, os produtos prontos, eles seguem a porcentagem que a Anvisa preconiza, que não necessariamente é a porcentagem que, sim, você está precisando neste momento, né? É uma porcentagem, inclusive, que vai ser calculada, geralmente, para as pessoas que têm 70 quilos, tá? Então, é uma dosagem para uma grande população, é industrializado, né? Já o manipulado, ele tem também vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que sim, vai ser feito um produto com a concentração, com os ativos que você está precisando no momento, com a concentração que você está precisando no momento, mas aí você precisa de um receituário médico, né? Para que a manipulação faça esse produto. E não sai na hora, né? Você vai ter que esperar 1, 2 dias para a manipulação fazer esse produto e te entregar, né? Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Dependendo da sua condição, da sua situação no momento, vale a pena um industrializado ou vai ser melhor ainda um manipulado, né? E aí vai depender também da disponibilidade dos profissionais para fazer esse atendimento, né? E nós estamos falando de filtro solar também. E aquela história de não usar filtro solar? Você já viu isso na internet? Que eles estão falando um monte? Agora. Estou falando que filtro solar é polêmico. Então, né? Nós temos aí uma modelo, né? Fazendo essa divulgação, que não existe necessidade do uso de filtro solar, principalmente para as manchas, né? Para o melasma
que as mulheres, a gente corre tanto atrás desse melasma e contra o melasma. Na verdade, assim, todas as evidências científicas nos falam que tem que ser utilizado o filtro solar, tá? O filtro solar, ele sim, vai fazer uma barreira para que a radiação ultravioleta não estimule seu melanócito a fazer a produção da melanina. E aí, quando essa produção da melanina ela é produzida em excesso, de uma forma desequilibrada, a gente tem a possibilidade do melasma. Então, um dos produtos que previne é, sim, o filtro solar, né? Não tem nenhuma evidência científica que fale o contrário. O que pode ser que aconteça? Não tenho contato com a modelo, né? Mas acredito que ela utilize, por exemplo, maquiagem todos os dias. A maquiagem, por si só, ela tem uma base branca, para que a gente fique coloridinha, né? Para que tenha uma cor essa maquiagem, a gente precisa colocar na produção do produto de maquiagem, a gente coloca um pó branco. E aí sim, por cima, a gente coloca o pigmento colorido. Esse pó branco é o dióxido de titânio. O dióxido de titânio é um filtro solar físico, né? Então, ela, de certa forma, ela está sim utilizando, né, um filtro solar através, por exemplo, da maquiagem. E provavelmente ela é uma pessoa que ela não é inflamada, né? Ela deve ter todo um estilo de vida muito bem organizado, né? O estilo de vida saudável que todos nós desejamos, não se estressar, né? Comer adequadamente, uma alimentação sem muito açúcar. A gente precisa também de um sono adequado para que a gente não gere esse processo de inflamação. Tudo isso faz com que não ocorra a estimulação do melanócito e, portanto, vai manter ali o melasma dela. Então, hoje a gente fala do estilo de vida. Esse estilo de vida é muito importante para que não gere para nós, né, o processo inflamatório e, portanto, para que não ative o melanócito a produzir. O melanócito é aquela célula, né, que faz a produção do pigmento melanina. Nós sempre vamos produzir essa melanina, porque esse pigmento melanina, ele é um antioxidante. Ele justamente, ele é liberado por esse melanócito. Quando ele libera, ele fica em cima do núcleo do queratinócito, que é também uma célula da pele, justamente para proteger. Ele fica como sendo um guarda-sol no núcleo da célula para proteger contra câncer, por exemplo, né? Então, é polêmico, né? Então, saiu isso realmente na mídia, mas a gente tem que ser crítico com as informações que são dadas na mídia. E eu acredito, sempre na medicina do futuro a gente fala que há uma necessidade de você dar o que o corpo está precisando naquele momento. Sim. Então, se é um antioxidante que está aparecendo na pele, é porque você está oxidando. Exatamente. Então, em princípio, provavelmente ela deve fazer uso de suplementação, ela deve ter um acompanhamento médico, para que ela tenha, inclusive hoje nós temos os filtros solares orais, daqui a pouco você vai falar para a gente a respeito disso. Mas que provavelmente ela está usando outros fatores para fazer uma desinflamação sistêmica. Exatamente. E aí sim diminuir o quanto que esse melasma aparece, né? Hoje a gente inclusive fala de gerenciamento do melasma, né? Não é só um procedimento que é utilizado, a gente utiliza, eu brinco, né? A gente utiliza um combo, né? Então, vai sim passar filtro protetor solar, a gente pode utilizar um despigmentante, quem sabe até um procedimento estético para fazer a retirada do que já existe. Depois a gente pode diminuir a atividade desse melanócito, então com skincare diário. E depois a gente pode até utilizar de prevenções, tomando via oral, como você mesmo falou, né? A gente pode utilizar antioxidantes, entre eles vitamina C, vitamina E, e nós temos hoje um filtro solar via oral, né? Que é o Polypodium leucotomus, que é um fitoterápico que vem de uma samambaia, né? Ele tem uma ação antioxidante. E eu não posso só utilizar esse filtro solar oral, eu tenho que utilizar o físico também. Um não impede a utilização do outro, né? Na verdade, eles são sinérgicos, né? Isso, vai fazer um somatório, já que a pessoa tem toda uma tendência, né, a ter essas manchas, então ela tem toda uma estimulação sistêmica, né, para que isso aconteça. Então a gente vai utilizando de diferentes vias
para que a gente consiga fazer o gerenciamento dessa mancha. Que o pessoal brinca que o melanócito tem vida própria, né? Ele faz o que dá na cabeça dele, né? Você trata para tirar a mancha e ele dá mais mancha ainda. Tem que saber utilizar. Não são todos os profissionais que hoje atuam adequadamente, né? A gente tem que ter um raciocínio clínico em cima da condição, né? E indicar aí os melhores produtos nesse sentido. Então é isso, pessoal. Eu acho que foi muito esclarecedor para mostrar que é um tratamento maior, que a alergia ao sol parece que é só a pontinha do iceberg de um processo inflamatório sistêmico e que sempre a gente vai partir da prevenção da doença. Então não é a alergia ao sol como o primeiro ponto para eu tratar, é saber por que ele teve aquele processo alérgico. E geralmente a razão é sistêmica. Então quando esse pessoal fala de não usar o filtro solar porque o melasma tem outra causa e que a causa é sistêmica, eu entendo, só que não é só isso. A gente tem que ter várias armas para tratar esse melasma e ele conseguir ter um resultado, nós conseguimos ter um resultado melhor. E também quando você começa a tratar o melasma, não é só o melasma que melhora. Melhora a qualidade da sua pele, melhora cabelo, melhora a unha. Porque tudo aquilo ali está usando os tijolos que você deu para você construir uma pele melhor, mais hidratada, mais elástica, mais espessa. Então, que tudo isso que a gente conversou está intimamente relacionado ao que eu sempre falo. Estilo de vida, a persistência, você continuar esse tratamento, entender que é todo dia, entendeu? Hoje à noite, o que eu posso fazer para a minha pele ficar um pouco melhor? É todo dia. Olha, o que eu comi hoje? Né? Olha, eu estou com outro processo inflamatório associado, olha, estou com infecção urinária, estou com asma, estou com outro problema de saúde, isso também pode interferir. Então, muito obrigado, doutora. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu gosto, utilizando aí até a sua fala, né, eu gosto muito de uma frase que eles que se fala, né, que é o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo, né? Então a gente pode até comparar o nosso organismo com uma casa, a nossa casa. Então, se a gente vai sempre fazendo as manutenções, aquela reforma grande pode ser que ela fique mais para frente, né? E custe menos, inclusive, né? Então, acho que isso também vem de encontro com a medicina do futuro, que está relacionado aí com o processo de prevenção para a gente envelhecer bem e com qualidade, né? Perfeito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Só agradecer os nossos patrocinadores e dizer que semana que vem tem uma ótima também para vocês assistirem.